Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar nossos trabalhos. Convido o vereador Osmar Oliskowski para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Ouve-me, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Amém. Solicito que o vereador Maurício permaneça na segunda secretaria interinamente. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o primeiro secretário que realize a leitura do expediente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras e vereadoras. Boa noite às pessoas que nos assistem aqui presencialmente. Em especial a dona Marilda Voiteixe. Cumprimento também as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Expediente do dia 7/6/2022. Ofício número 115/2022 do Gabinete do Prefeito, referente ao recebimento do auxílio emergencial. Ofício número 102/2022 da Secretaria de Administração, Finanças e Orçamento, comunicando ingresso de recursos provenientes do contrato do repasse número 885.936/2019. Ofício número 119 ao 183 do Gabinete do Prefeito, encaminhando projetos de lei. Projeto de lei número 52/2022, que aprova a lei que estabelece o perímetro urbano e a divisão de bairros instituído pelo Plano Diretor do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei número 53/2022, que aprova a lei que estabelece o parcelamento e uso do solo do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei número 54/2022, que aprova o Código de Obras e Edificações do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei número 55/2022, que aprova o parcelamento, edificação ou utilização compulsória do município de Canoinhas. Projeto de lei número 56/2022, que aprova o Código de Posturas do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei número 57/2022, que define o sistema viário básico do município de Canoinhas e da outras providências. Projeto de lei número 58/2022, que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Canoinhas. Projeto de lei número 59/2022, que dispõe sobre a transferência de potencial construtivo adicional por meio de outorga onerosa, transferência do direito de construir e parceria ambiental, instituídos pelo Plano Diretor do município de Canoinhas. Projeto de lei número 60/2022, que dispõe sobre o direito à preempção, instituído pelo Plano Diretor de Canoinhas. Projeto de lei número 61/2022, que dispõe sobre o estudo de impacto de vizinhança. Projeto de lei número 62/2022, que dispõe sobre o licenciamento e a implantação de estações transmissoras de rádio e comunicação. Projeto de lei número 63/2022, que dispõe sobre o uso de ocupação do solo do município de Canoinhas. Projeto de lei número 64/2022, que institui o plano de mobilidade urbana do município de Canoinhas. Projeto de lei número 65/2022, que regulamenta e dispõe sobre a instalação e o uso de extensão temporária de passeio público denominada
Parklet. Projeto de lei número 66/2022, que regulamenta o IPTU progressivo vinculado ao parcelamento e edificações compulsórias estabelecido no Plano Diretor Municipal de Canoinhas. Ofício número 134/2022 do Gabinete do Prefeito, solicitando o arquivamento do projeto de lei número 03/2021. Ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2022, que dispõe sobre a extinção, perda do mandato e vacância do cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Canoinhas, Santa Catarina, por Renato Jardel Gurczynski, em virtude de não assumir o cargo de prefeito, além da falta de solicitação à Câmara para se ausentar do município e da outras providências. Projeto de lei número 44/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer transporte de veículo para deslocamento de produtoras rurais e da outras providências. Não temos hoje indicação, senhor presidente, e era o que continha. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente. Vereadora Juliana Maciel. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas, vereadores, vereadoras, ao público que nos acompanha nesta noite, especialmente meu marido Alex, a nossa amiga Sueli, a Marilda, Dudu, Danilo, a nossa vereadora, deputada Norma Pereira, Gabriel, mas o colega que se faz presente também, os servidores desta casa, todos que nos acompanham, então, pelas redes sociais e presencialmente. Pedi a palavra nesse momento, senhor presidente, para fazer menção, então, a esse conjunto de normas que finalmente chegaram nessa Casa de Leis, que compõem todo o plano diretor do nosso município, que chamamos assim para reduzir termo, mas que vai demandar bastante trabalho, agora aqui nosso, desta Casa de Leis. Penso, colegas, que nós temos que nos reunir e, quem sabe, aquela ideia inicial que surgiu numa reunião junto do executivo do município, em reunião com a EVC, e organizarmos aquela comissão mista de trabalho, né, com tanto as entidades interessadas, o próprio representante do município, do executivo, do legislativo, para que a gente consiga fazer um trabalho que vai ser fundamental, e eu digo fundamental até para o próprio desenvolvimento do nosso município, né? Então, aqui tem um conjunto de leis importantíssimo sobre não só a questão do solo, né? Isso vai muito além disso, né? A questão de organização, de zoneamento, de mobilidade. Então, nós temos diversas situações a serem analisadas e que vão demandar um trabalho, um esforço mútuo dessa casa, e que tanto foi cobrado que isso chegasse até nós e agora está aqui, e nós temos que desempenhar, então, o trabalho mais que necessário e urgente, visto que há muito tempo, né, esse projeto já deveria estar nessa casa, e o desenvolvimento do nosso município, então, neste sentido, já deveria estar acontecendo. Então, nesse momento era isso, apenas fazer um comentário a respeito de que chegou finalmente o plano diretor. Vereador Vilmar Sudowski. Cumprimento, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia nessa noite, o Danilo, né, a colega ex-vereadora e deputada Norma, os demais que se fazem presente nesta casa, internautas, a imprensa através do Luiz Felipe. Uma boa noite especial a todos. O meu assunto era exatamente esse que eu havia pedido a palavra, falar um pouquinho sobre o plano diretor tanto solicitado por muitas pessoas, empresas e especialmente o pessoal da área da engenharia e da construção, que tem muita necessidade de uma definição em especial de muitos assuntos. Obviamente que vai ser
a partir de agora, a de responsabilidade nossa, nós buscamos essa responsabilidade aqui para cima. Na última reunião que tivemos lá com o prefeito, e vários colegas estiveram presentes naquela reunião com o prefeito, com o executivo municipal, a gente solicitou que viesse para cá e aqui faríamos as adequações necessárias, as discussões necessárias, Danilo, para fazer com que o plano diretor realmente venha atender aquilo que a sociedade necessita, aquilo que as entidades classistas têm como necessidade e que o cidadão no dia a dia, seu contribuinte, né, também tem. Então, a gente tentar ajustar isso da melhor forma possível. Veio ele muito bem distribuído em 12 projetos, dos quais a gente terá que ler ele na sua íntegra e que, com certeza, penso que nós estamos hoje dia 12, né? Nós poderíamos até definir, senhores vereadores, senhoras vereadoras, uma data para a gente se reunir. Estamos com a CPI andando, nós temos até o dia 10 para fazer a entrega final da CPI. Os trabalhos têm sido intensos, quase que todos os dias, e alguns dias por inteiro aqui nessa casa, mas, vereador Maurício, relator da CPI, mas a gente vai, com certeza, no mês de julho, abrir a sociedade, poder participar e discutir com relação a isso, vereador Marcos Romer. Então, a gente tinha essa preocupação, os contribuintes têm nos cobrado e a gente vai, com toda certeza, atender a essa expectativa que todos têm, mas de uma forma que seja contemplado da melhor forma possível. Sabemos que o plano diretor, em algum momento, vai contrariar alguém, isso tem que ficar muito claro. Nós temos que ir pela sua maioria e por aquilo que seja melhor para Canoinhas. Agora, obviamente que 100% de aceitação, vereador Osmar, senhor presidente, nós vamos ter dificuldade com isso. Nós vamos ter que optar pela sua grande maioria e aquilo que vem atender uma necessidade maior, melhor e que contemple aquilo que realmente vai construir e produzir para Canoinhas. Esse é o objetivo. Por isso que a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e outras entidades representativas têm que nos ajudar para que nós possamos concluir de forma que seja realmente satisfatória a grande maioria. Senhor presidente, seria mais ou menos essa fala, essa discussão, está nessa casa e com certeza nós vamos, a partir de agora, se empenhar com bastante dedicação para que nós possamos dar essa resposta que há muito tempo a população vem nos cobrando. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Marcos Romer. Senhor presidente, lhe cumprimento em seu nome, cumprimento os demais colegas, público que nos assiste, a imprensa, em nome tanto do Biluca quanto do Luiz Felipe. Até muitos dizem que vinha a ser uma redundância nós abrirmos novamente o plano diretor para o diálogo. Porém, apesar desse projeto supostamente ter sido elaborado em cima de audiências públicas, o vereador Vilmar e algumas outras pessoas que participaram de tais audiências, perdão por assassinar o português um pouco aqui, mas quem participou daqueles eventos, a vereadora Norma também, sabe que não houve de fato uma audiência pública ali. Então, as pessoas que ali estavam interessadas, inclusive que tiraram do seu tempo para vir aqui colaborar e contribuir, porque essas pessoas tinham a real noção do que é o município de Canoinhas, conhecem o município de Canoinhas, traziam as suas contribuições e não recebiam nenhum tipo de resposta em contrapartida. A gente recebeu aqui um plano diretor que até esse momento a gente desconhecia as leis que o acompanham. Tudo que nos vinha era aquele mapa, né, com várias inconsistências, coisas que nós, canoinhenses, sabemos que nunca vieram a existir, porém que aquele mapa determinava aquilo. Agora, com essas leis, a gente pode avaliar realmente qual que é o plano diretor de fato, né? Aquilo era o plano diretor de foto, uns tiravam foto, mostravam, e daí diz que daqui 15 dias ia estar na câmera, né? Mas foram os 15 dias mais longos que eu já vi na história de Canoinhas, essa entrega do plano diretor. E agora, realmente, a gente vai abrir para o diálogo, né, vereador Vilmar? De fato. Então, as entidades vão estar aqui esmiuçando essas leis. E como o próprio vereador Vilmar comentou, a vereadora Juliana, a gente vai tentar decidir pelo bem comum. Eu sei que quando a gente fala em plano diretor, tem muito interesse individual, tem muitas pessoas que têm interesse
em aprovar uma normativa de tal maneira, porque vai me contemplar, mas o que a gente tem que pensar aqui é no bem comum, no bem coletivo, já que isso daí vai ser um planejamento para vários anos do desenvolvimento do nosso município. Seria isso. Só completando, senhor presidente, então, esse projeto está desde o início do ano passado para chegar aqui. Eu era presidente da comissão, hoje o Marcos está nessa posição e muitas pessoas nos procuram. O vereador Juliano foi feliz, o vereador Vilmar também, o vereador Marcos ao comentar, porque vai gerar muita polêmica. E nós, vereadores, temos que trabalhar, todos nós em conjuntos, e muito trabalho. O vereador Fabiano Freitas sabe que tem múltiplos interesses nesse projeto, né? Nós temos que ver a questão social, temos que ver a questão dos loteadores, a questão da construção, a questão ambiental, envolve tudo. Então, só colocar que nós todos estamos então dispostos e vamos trabalhar bastante para que venha acontecer o que vá de encontro ao maior número da população de Canoinhas e que preserve o nosso futuro, a nossa cidade lá na frente também. Seria, senhor presidente. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. eu não me recordo mais, porque faz um bom tempo que eu não leio mais o plano diretor. Da última vez, já faz uns 5, 6 anos atrás. Mas o que eu acho que nós deveríamos fazer um plano diretor, obviamente, e espero que tenha acontecido isso, e quando nós viermos a ler e conversar e trocar ideias desse plano, seja já um plano pensando no futuro. Porque, como eu sempre falei na secretaria e falo aonde eu passo, em forma administrativamente falando, os projetos têm que ser, no mínimo, para 10 anos para frente. Não projetos tão curtos como eram antigamente. E, na verdade, tem que ser cumpridos também. Apesar de tudo, hoje, por isso que eu falei, não sei como é que está hoje, porque eu me lembro até, eu vou supor uns 7, 8 anos atrás. Eu lembro que em Canoinhas, no centrão de Canoinhas, digamos assim, não poderia ser construído nenhum prédio em menos que 4 andares. E hoje o que mais nós vemos na cidade são pavimentações de dois pavimentos, são prédios de 2 pavimentos. De que forma foi aprovado isso, não lembro, não sei se foi passado pela Câmara ou não, mas principalmente nós, vereadores, teremos que fiscalizar para ser cumprido esse mandato. Claro que o interesse do prefeito, de qualquer prefeito e de nós, vereadores, é que a nossa cidade cresça e que se torne mais moderna. Mas também nós temos que cuidar muito com isso, porque às vezes tem empresários, talvez de fora, querendo vir construir aqui em nossa cidade e não pode porque estão sendo construídos prédios, modo de dizer, né? Prédios com 2 pavimentos dentro no próprio miolo da cidade, assim prejudicando a todos. É isso, presidente. Não tem mais ninguém inscrito, senhor presidente. Vai gerar bastante diálogo para que se possa aprovar uma coisa que venha ter efeito e que possa ser um projeto que traga condições para nossa cidade. Passamos ao grande expediente. Solicito que informe se tem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não temos ninguém inscrito, senhor presidente. Passamos à ordem do dia. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei de decreto legislativo número 02/2022, que dispõe sobre a extinção, perda do mandato e vacância do cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Canoinhas, Santa Catarina, por Renato Jardel Gurtinski, em virtude de não assumir o cargo de prefeito municipal, além de falta de solicitação à Câmara para ausentar do município e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Juliana. Muito obrigada. Bom, na primeira discussão desse projeto, em primeira votação, muito já foi dito. E hoje gostaria de reiterar aos colegas vereadores a importância de nós aprovarmos esse decreto legislativo, que é nossa competência privativa, concedida pela Lei Orgânica do Município de Canoinhas. Mas muito mais do que ser nossa competência, eu vejo que é nosso dever, nossa responsabilidade.
que a gente realmente dê oportunidade para que o canoinhense escolha o novo rumo, né? Um novo rumo aí que Canoinhas pode tomar. Faz parte hoje, né, do nosso processo democrático escolher os nossos representantes. Nós, 10 vereadores eleitos, sentamos aqui porque o povo escolheu assim. Assim como fez a escolha também para prefeito, né, para chapa prefeito e vice-prefeito. Claro que o povo, como aconteceu aqui em Canoinhas, levou um tombo de falta de caráter, de desonestidade, de falta de compromisso. E, infelizmente, pessoas se sujeitaram a isso, né? A desonrar a vontade do povo em prol de benefícios próprios e particulares. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza que o povo canoinhense quer voltar às urnas e poder escolher de novo. Isso é direito do cidadão. E eu repito o que disse na minha primeira fala. Independentemente de quem ocupar aquela cadeira, Canoinhas precisa voltar a ter um rumo. Isso vai acontecer o dia que os canoinhenses elegerem quem eles entenderem que melhor os representam, para que aí voltamos a ter aí fé e esperança que nós vamos ter dias melhores. Enquanto isso não acontecer, nós ficamos nesse barco remando aí para cada um para um lado, digamos assim, sem ter essa segurança de para onde que Canoinhas vai. Nós precisamos voltar a ter credibilidade, especialmente, e isso vai se dar através da vontade do povo. Então, este decreto nada mais é do que uma oportunidade. Nós estamos criando uma nova oportunidade para Canoinhas. E penso que nós estamos fazendo aqui, se aprovarmos esse decreto, que tenho convicção que será aprovado, dando essa oportunidade para o canoinhense. Ele vai ter a chance de fazer uma nova escolha. Tenho certeza que agora, talvez com uma serenidade, uma maturidade, um compromisso, ele vai à urna muito maior. Muito maior. Então, nós temos essa responsabilidade agora nas nossas mãos, que é entregar novamente na mão do canoinhense o direito a escolher o seu representante para o município de Canoinhas. Seria isso, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Esclareço que a votação será nominal e o quórum para aprovação do projeto de decreto legislativo será por maioria qualificada 2/3. Solicito ao primeiro secretário efetuar a chamada nominal dos vereadores para votação, alertando que votando sim é pela aprovação do projeto e não é pela rejeição. Vereador Fabiano Freitas. Sim, senhor presidente. Vereador Gilmar Martins. Sim. Vereadora Juliana Maciel. Sim, senhor presidente. Vereador Marcos Homer. Sim, senhor presidente. Vereador Maurício Zimmermann. Sim, senhor presidente. Vereador Professor Osmar. Sim. Vereadora Tati Carvalho. Sim, senhor presidente. Vereador Vilmar Sudoski. Sim. Vereadora Zenilda Lemos. Sim, senhor presidente. Está aprovado com 9 votos. Em segunda e última votação, quero justificar 9 votos porque a vereadora Silmara se encontra afastada para tratamento de saúde. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 44/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a fornecer transporte de veículo para deslocamento de produtores rurais e da outras providências. Despesa no valor de até R$ 7.700. Despesa no valor de até R$ 700 referente ao transporte de produtoras rurais. Está em discussão? Senhor presidente, Com a palavra, vereadora Zenilda.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham presencialmente nesta Casa de Leis e as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. Só para relembrar, então, a segunda votação desse projeto de lei, que é um projeto voltado para o transporte de agricultoras, mulheres agricultoras, do projeto Florescer, desenvolvido em parceria com a EPAGRE. Então, essa capacitação ela faz parte, então, do planejamento que a EPAGRE e a Secretaria de Desenvolvimento Rural vem fazendo com essas mulheres agricultoras, moradoras aqui, então, no interior do nosso município. E essa capacitação, ela vai se dar em vários momentos. Será em Mafra, então, vai começar agora no mês de junho. No mês de junho será nos dias 29 e 30. Em julho acontecerá também a segunda etapa, agosto, e nos dias 14 e 15 de setembro, então, o término desta capacitação. Então, é somente o transporte que a prefeitura, então, vai disponibilizar. O veículo vai levá-las e vai buscar, então, no final de cada etapa. Então, 29 e 30 de junho é a primeira votação. Então, entendemos a importância desse trabalho que está sendo desenvolvido com as mulheres agricultoras. E a capacitação, ela sempre é muito bem-vinda. E nós sabemos aí como a EPAGRE desenvolve com maestria esse trabalho, junto da Secretaria de Desenvolvimento Rural. E essa Casa de Leis, então, votando pela aprovação desse projeto, vai estar contribuindo também para esta capacitação. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em segunda e última votação o projeto de lei número 44/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito que o segundo secretário efetue a leitura. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa, a imprensa que aqui se faz presente. Boa noite especial à ex-vereadora Norma Pereira e a todos que acompanham e aqui se fazem presente nessa sessão. E também quem nos acompanha pelas redes sociais. Requerimentos. Requerimento número 169 de 2022. De autoria do edil, professor Osmar, solicita que seja encaminhado ofício ao senhor Nelson Jaime Cordeiro Wagner, parabenizando pela posse como presidente do Conseg Centro-Oeste e a toda a diretoria, desejando sucesso nesses 2 anos. Senhor presidente, na sexta-feira próxima passada, houve a posse dessa nova diretoria do Conselho de Segurança, do Conseg, que tem sua sede lá no anexo à Escola Gertrudes Smilo, no bairro Aparecida, e eles se reúnem todo mês, eu já fui presidente também desse Conseg, e faz um trabalho muito digno e que traz resultados positivos para a comunidade, porque ali nós sabemos que diz que aconteceu toda aquela a mudança de tantas pessoas novas para o bairro, muitas questões sociais foram acontecendo, de segurança, mobilidade urbana, trânsito, e eles se reúnem, ele faz esse levantamento que realmente é preciso e encaminham. Eu acredito que todos nós vereadores somos questionados por eles, e eles vão continuar esse trabalho, e quero desejar então ao Sargento Wagner, ao Chicão e toda a sua equipe, que o trabalho deles continue da mesma forma, porque o nosso bairro Piedade, Altos Palmeira, Boa Vista e essa região aqui desse lado precisa bastante e agradece o trabalho que já desenvolveram. Seria isso, senhor presidente. Coloco em votação o requerimento 169. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 170 de 2022. De autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, considerando o grande número de animais abandonados e maus tratos sofridos pelos mesmos, e a iniciativa reservada ao Poder Executivo na matéria. Solicito que promova os estudos e a viabilidade de enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei que institui o Programa Municipal, denominado Censo de Animais Domésticos, no âmbito do município de Canoinhas, e da outras providências.
Segue em anexo minuta de projeto, com o objetivo de subsidiar o Poder Executivo quando da elaboração do referido projeto. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, à imprensa que está aqui presente hoje, a quem nos acompanha presencialmente nessa sessão e também para quem nos acompanha pelas redes sociais. Hoje eu estive em conversa com as demais voluntárias do Grupo Resgates e nós tivemos que bloquear os atendimentos por conta do valor da dívida, que está em aproximadamente R$60 mil, e por conta do elevado número de cães que estamos mantendo em lares temporários, né? Não existe um canil do Grupo Resgates, existe casa de pessoas que decidem ficar com esses animais para ajudar, mas nós temos que manter. Então, é um valor mensal absurdo para manter esses animais. A dívida está em um valor muito alto também. Nós estamos recebendo cerca de 30 pedidos de ajuda por dia e virou uma bola de neve. Então, em março do ano passado, acredito que os senhores vão lembrar, eu enviei um anteprojeto para a prefeitura para que houvesse o cadastro de animais por meio do microchip. Então, até o momento, isso não foi implantado. E eu estou, então, enviando esse novo pré-projeto, que é sobre um cadastro dos animais. E aí, dentro dessa minuta que está sendo enviado junto com esse requerimento, existe uma forma da prefeitura fazer isso, então, sem ter o gasto do microchip. Embora seja um gasto baixíssimo, né? A gente sabe que aí a prefeitura de Bombinhas paga R$ 5,50 o microchip com o aplicador. Dessa outra forma aqui, a gente vai conseguir ter um cadastro de animais sem esse gasto do microchip, então. E por que é importante esse cadastro? Nunca vi um filhote de cachorro se criar sozinho na rua. Ele não se cria. Ele não vai se alimentar, ele não vai conseguir achar um lugar para dormir, ele vai morrer. Então, todos os cães que estão hoje nas ruas de Canoinhas, esses cães tiveram algum dono. E esses donos, eles pegam o cachorrinho pequenininho, bonitinho, depois eles largam na rua. Ou a fêmea, quando entra no cio, eles soltam na rua. A gente tem visto direto aí esse tipo de situação. O que acontece? A partir do momento que a gente tiver esse cadastro de animais e a gente conseguir identificar os donos, os proprietários desses animais que estão soltos na rua, nós vamos conseguir punir esses donos, vai conseguir aplicar alguma multa. Essa multa pode ser revertida futuramente em castração ou até para esse canil municipal que vai ter que ser construído, porque o município foi condenado. E assim, gradativamente, vai diminuir o número de animais nas ruas. E por que a importância disso? Porque nós estamos enxugando gelo. Nós, eu digo, o Grupo Resgates está enxugando gelo. Para cada um caso que a gente resolve, aparece 30 no lugar. Então, é preciso que a prefeitura abra os olhos, tenha políticas públicas eficazes para fazer esse controle. Por isso, eu estou mandando esse novo anteprojeto com a esperança de que o prefeito atual implemente isso aqui em Canoinhas. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Requerimento 170 está aprovado. Requerimento número 171 de 2022. De autoria das vereadoras Tati Carvalho, Juliana Maciel, Zenilda Lemos e dos edis Marcos Homer e Maurício Zimmermann, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, à senhora Kátia Liscoles Munhoz, secretário municipal de saúde, e ao senhor Gilmar Mazurkevix, secretário municipal de educação, tendo em vista que não há atualização de dados informativos acerca dos casos de Covid-19 em nosso município, embora já solicitado por esses vereadores, tendo em vista que não há decreto federal ou estadual vigente obrigando o uso de máscara, tendo em vista o decreto número 146, de 7 de junho de 2022. Estes vereadores requerem que seja enviado a esta Casa de Leis todos os documentos utilizados como embasamento técnico e jurídico para obrigar o uso de máscaras, bem como requerem sejam encaminhados estudos que comprovem a necessidade do uso de máscaras no momento atual.
Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora Tati. Nos últimos dias, eu fui procurada, vereadora Juliana, vereador Marcos Homer e vereadora Zenilda também, por pais extremamente preocupados, porque esses pais não querem mandar os seus filhos para as escolas usando máscara, eles acreditam que é prejudicial. E como resposta a esses pais, como eu já falei para eles, nós aqui temos a obrigação de lutar pela democracia, né, pelo direito de escolha. E o que acaba nos preocupando é porque tempos atrás nós solicitamos que a prefeitura comece a disponibilizar, então, os dados de infectados com Covid-19, que comece a atualizar a população. E isso não tem sido feito. E, de repente, surge um decreto que nós não sabemos o embasamento dele, por isso estamos solicitando, que pegou esses pais de surpresa. E esses pais estão extremamente preocupados, não querem mandar os filhos para a escola dessa forma. E nós queremos, então, questionar aqui, né, ao senhor prefeito, à secretária de saúde, ao secretário de educação, o que embasou esse decreto, para que a gente possa explicar para essa população que está tão preocupada. Então, esse requerimento é no sentido de dar uma resposta a essas pessoas que nos procuraram e garantir que elas tenham uma voz aqui dentro desta Casa de Leis. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Então, já explicando para o público que muitas pessoas nos procuraram, eu tenho certeza que os senhores também, logo após a divulgação desse decreto, explicar que essa Casa de Leis não tem poder de derrubar um decreto vindo do Executivo, então nós não temos o poder de fazer algo relacionado a esse decreto. Ele é de ordem executiva e pronto, acabou ali. Porém, o que a gente quer saber é quais os embasamentos que levaram a isso. Porque nós estávamos até 1 ou 2 semanas em uma crise na saúde, né? Então, e de repente vem esse decreto que vai de encontro ao que o povo diz que o executivo não teve uma resposta rápida para essa crise da saúde. Então agora a gente tem que usar, os pais acham, na visão deles, que eles têm que fazer a parte deles, mas ainda não viram uma resposta em definitivo do executivo. Várias mídias colocaram esse decreto como sendo inconstitucional. Então, a legislação relacionada ao Covid e a toda essa parte que foi dado calamidade pública, ela é muito duvidosa. Então, a gente quer saber, primeiro de tudo, se legalmente é amparado esse decreto, né, vereadora Tatiana? Porque a gente procurou vários decretos e outras normativas e a gente não conseguiu olhar, né, com exatidão para dizer se ele é realmente constitucional ou não. E o segundo ponto que a gente comenta aqui não é relacionado à eficácia ou não eficácia da máscara, isso daí realmente existe um debate bem grande, mas sim da liberdade dos pais decidirem por aquilo que é o futuro dos seus filhos. Então, quando a gente fala em escola, a gente não fala simplesmente na parte pedagógica, na parte docente, mas sim na escolha do pai, né, de decidir aquilo que ele quer para o seu filho. Então, a obrigatoriedade, eu vejo, ao meu ver, como uma invasão à liberdade dos pais para com os filhos. E, no caso, tornando isso daí recomendado, o uso de máscara ao invés de obrigatório, em momento nenhum você vai dizer para o aluno não use máscara. Muito pelo contrário, você vai tentar conscientizar ele para que ele utilize a máscara. Porém, a gente ainda vai estar preservando a liberdade individual de cada um. Então, a gente vive numa democracia onde a maior parte das nossas liberdades individuais foram conquistadas na base da luta, certo? Então, muito sangue rolou nesse solo para que nós tivéssemos nossos direitos constitucionais garantidos. Então, toda vez que a gente vem com uma imposição, querendo ou não, a gente fere esse ego do povo brasileiro, que é um povo tão sofrido, que lutou tanto para ser livre
para ter uma Constituição, para viver em uma democracia, e agora a gente vê esse tipo de imposição. Não acho correto, eu acho que a conscientização sempre é o melhor caminho, o diálogo sempre é o melhor caminho, e espero que essas respostas venham, né, para que a gente possa realmente sentar, debater, até sugiro para que o Executivo sente com alguns representantes dos pais, converse com eles, para verificar se eles também concordam com isso. É muito importante esse diálogo. Seria isso. Senhor presidente, só completando as falas, é que a gente que vive no meio da educação, a gente conversa com pessoas do estado e do município. Meu pai tem um filho estudando na rede municipal de ensino e tem outro na rede estadual. E daí um precisa usar máscara, o outro não. Aí alguém vai entrar no ônibus, alguém com máscara, o outro sem máscara. Então ficou uma questão meio dúbia. E a Prefeitura de Canoinhas, a Secretaria de Saúde, sempre se baseou em seus decretos, baseando-se no decreto estadual, para que exista unanimidade nas informações e nos procedimentos. E essa questão, vereador Vilmar, ficou-se meio estranha, porque a gente conversando com alguém do estado, lá não precisa, e do município precisa, e de repente também veio essa questão muito bem colocada, que foi exigindo obrigando o seu uso de máscara. Eu acho que nesse momento seria um trabalho que é da educação mesmo, né? Nosso secretário chegou aqui, acho que isso, não sei se estou conseguindo enxergar direito, meio não, mas é muito parecido a figura física, desculpa. Mas é a questão da educação mesmo, é a questão de conscientizar, de trabalhar, mostrar para o aluno a necessidade. É trabalho nosso esse. Então seria mais conveniente que fosse orientado na questão da conscientização, e acho justo o requerimento. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. já foi bem explanado pelos vereadores que me antecederam, mas o que se busca é realmente o embasamento técnico e jurídico para a obrigação do uso de máscaras. No próprio decreto nós temos ali diversas considerações, sendo elas, vou citar algumas, considerando a necessidade de manutenção das atividades escolares e de saúde pública. No meu entendimento, a saúde pública pega todos os setores. Considerando ainda a ausência de recomendação estadual ou federal sobre o tema. São apenas duas considerações que cito. E como o vereador Osmar explanou, nós sempre seguimos o decreto do Estado. E a falta de divulgação dos números atuais, dos boletins diários, ou que fossem a cada 2 ou 3 dias, eles deixam a todos, sejam pais, sejam quem quer que seja, qualquer cidadão, meio sem informação o porquê que está acontecendo isso. Fica uma coisa assim, um limbo, onde você não consegue enxergar realmente a evolução dos casos de Covid. Então, esse embasamento técnico, o qual a secretária, o prefeito e o próprio secretário de Educação que se manifesta em cima do que foi avaliado, para que isso seja posto a limpo e realmente, se necessário, assim como o vereador Marcos Homer muito bem explanou, a recomendação, ninguém vai deixar de fazer uma recomendação, mas nesse momento as pessoas estão se perguntando o porquê disso, sendo que em outros municípios não acontece, ou em determinado local não acontece. Essas dúvidas precisam ser esclarecidas. É esse o intuito deste requerimento. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, só para complementar, se me permite, depois de tudo que os vereadores que me antecederam já explanaram, gostaria de reforçar até uma fala aqui do requerimento e da própria vereadora Tati, que nós já fizemos uma solicitação para que o município volte a disponibilizar aqueles informativos de vacinação, de número de casos, que no auge da pandemia, por mais de um ano aí, o município vinha disponibilizando isso quase que diariamente, quando não o fazia diariamente. Porque o que às vezes pega todo mundo de surpresa é que nós recebemos uma informação de que num dia tinham 83 casos ativos, se não me falha a memória, depois não tínhamos mais informação, e antes disso não tínhamos nenhuma informação atualizada,
E aí fica nessa, mas esse tipo de informação, isso não pode ficar restrito a uma Secretaria de Saúde ou à Secretaria de Educação. Isso é informação pública de extrema importância, porque se está realmente havendo uma contaminação já muito severa do Covid de novo, eu, como cidadã, quero saber. Quero poder ter essa informação para tomar as minhas decisões, as minhas precauções e os cuidados que eu entendo que eu tenho que tomar em relação à Covid. Agora, vem o decreto sem anteceder da informação, isso não fica legal e pelo que foi possível compreender, até com uma falta de conversação entre o Estado e o município, que gerou mais confusão ainda por conta das escolas estaduais, das escolas municipais, como o próprio vereador Osmar frisou. Então, penso que seria fundamental que antes da regra houvesse o diálogo, houvesse a informação, houvesse a recomendação, e aí quem sabe, né? Mas agora, como o decreto já está vigente, cabe a nós fazer o que estamos fazendo hoje, que é solicitar informações, queremos os embasamentos técnicos, jurídicos, no que esse decreto foi pautado, e fundamentalmente que voltem a prestar informações, aqueles memoriais que eram feitos nas redes sociais, os boletins informativos, obrigado, vereador, para que a gente acompanhe, então, todas essas informações. Penso que nós temos esse direito à informação. Senhor presidente, só para contribuir, esse tema foi muito discutido entre nós, vereadores, e a máscara, esse decreto, exigindo o uso de máscara, é uma alternativa, mas e as demais alternativas que poderiam ser pensadas antes de se tornar obrigatório? Voltar, então, a aferir a temperatura seria uma das medidas sanitárias, a própria utilização do álcool gel. Mas por que um decreto exigindo apenas o uso de máscaras, né? Sim. Então, a gente sabe que o álcool gel é utilizado, a gente sabe que o distanciamento social é difícil nas escolas de estar promovendo, mas que houvesse discussão antes e essa conscientização, vereador Maurício, né? O senhor está aí recordando que existem outros pontos também, mas dialogado com a população antes, que não fosse um decreto de uma hora para outra, sem conscientização, sem retornar os números de contaminação, de não haver atualização diária no site da prefeitura, que é uma das coisas, vereadora Juliana, que nós estamos cobrando faz muito tempo. Então, são um conjunto de medidas que precisam ser pensadas. E nós entendemos que esse decreto ele precisa, então, vir embasado em todos esses documentos que nós pedimos. Documentos técnicos, científicos, para que a população fique mais tranquila e não seja uma coisa arbitrária, decidido em portas fechadas, sem estar comunicando, então, esse embasamento. É isso que essa Casa de Leis deseja, então, que seja encaminhado o quanto antes os documentos que embasaram, então, esse decreto. Seria isso, senhor presidente? Não havendo mais quem queira discutir, eu coloco o requerimento em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 171. Sem mais requerimentos. Não solicito que o primeiro secretário informe se tem vereadores inscritos para falar sobre assuntos pessoais. Somente o vereador Vilmar Sudoski. Senhor presidente, eu quero fazer aqui um agradecimento, né, com a comunidade de São Francisco de Assis, uma gratidão com todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram para que o evento e a promoção que ocorreu lá na última sexta-feira e no último sábado, que foi um sucesso espetacular. Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas que trabalharam, que se dedicaram, que levantaram altas madrugadas para poder produzir produtos com qualidade e, especialmente, muito amor para fazer aquilo. Dizer que aquela comunidade é uma família. Ela se reúne e ela é uma família. Ela tem, assim, um trabalho que, pelo olhar, ela se entende.
Então, isso é muito bacana, é prazeroso de fazer parte de uma comunidade, e tem tantas outras aqui no nosso município, mas eu me refiro a São Francisco porque eu convivo lá há mais de 30, eu acho que há uns 40 anos eu convivo lá. Então, trabalhando e sendo voluntário naquela comunidade. E também agradecer a todos aqueles que são consumidores dos nossos produtos, né? Consumidores, como eu vejo aqui alguns, né, dos senhores, das senhoras, né, Biluca, Tiago, Juliana, o Pedro Henrique, Zenilda, que eu me assustei quando ele chegou lá comprar com o tamanho dele que tá, fazia tempo que eu não via. E, enfim, né, a comunidade, o jornalista Ednei Vaz, que esteve lá, e, enfim, tantos, né, que participaram, tantas pessoas, eu não vou falar mais aqui, porque são tantas, e a gente vê as pessoas de uma promoção, de um evento para o outro, elas voltando lá, elas trazendo mais gente para participar, sabe? Então, isso é extremamente prazeroso. Então, uma gratidão para cada um deles. Foi um sucesso espetacular. E São Francisco continue iluminando aquela comunidade e a todos que a prestigiam e que ajudam aquela comunidade. Que Deus abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui agradecer a presença dos canoenses que estão aqui nessa noite. A Sueli, que faz muito tempo que eu não vi aqui. O esposo da Juliana. O Marcel, né? Marcel, esses dias eu estava olhando umas páginas de um livro lá e me recordei de um tempo que você me presenteou com um livro. E o que você falou, você e o Anderson Mello, pode ter certeza que estou fazendo uso daquele livro e muito bem. Também Gabriel, o Edelcio Tramontino. A imprensa que se faz presente, os funcionários, quero agradecer a presença de todos, daqueles que nos acompanharam pelas redes sociais. E nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 14 de junho, amanhã às 19 horas. Tenham todos uma boa noite.